Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, é um privilégio ter vocês aqui na sala de bate-papos no Portal do José. E você que está chegando agora, se inscreva, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vai ver por outros meios de comunicação. E se gostar, dê o joia, compartilhe, mande o vídeo para os seus amigos. Vamos ampliar aqui os nossos papos, né? E é um privilégio mesmo estar aqui, porque aqui parece uma grande sala de aula, uma grande reunião, onde a gente está ali trocando energias, trocando conhecimentos, né? Isso é um privilégio muito grande, gente. Isso faz com que a gente se sinta maior, a gente se sinta mais pleno em relação à humanidade. E eu recebo de vocês essas energias também. Eu sinto aqui como se eu estivesse perto de todos vocês. Eu agradeço muito as mensagens que vocês mandaram para mim por conta do falecimento do meu tio querido, né? Por conta dessa doença. E eu vou tocar aqui em temas muito importantes hoje, mas eu quero só dentro desse parênteses comentar uma coisa relacionada ainda ao meu tio. Eu disse a vocês que ele criou, desde criança ele teve um jegue, o jegue morreu lá na Paraíba e ele fez uma promessa de fazer uma homenagem ao jegue. Quando ele ficou rico, ele ficou muito bem, num condomínio na Barra da Tijuca, ele fez lá o jegue em pedra sabão. Já contei essa história aí. O que eu não contei foi o seguinte: depois que ele saiu dessa casa, que era uma mansão perto de vários artistas, as pessoas tinham até uma certa vergonha de ter uma figura que tinha uma bandeira da Paraíba cravada no fundo da piscina, né? E um jegue na beira da piscina. Quando ele vendeu a casa, a primeira providência que o proprietário tomou foi de destruir o jegue, mandou detonar o jegue e meu tio não conseguiu resgatar. Ia ser muito problemático botar um caminhão, o dono novo da casa resolveu destruir. O meu tio ficou tão frustrado e que os meus primos perceberam isso e falaram assim: pai, olha, se você tá desse jeito, por que você não faz uma tatuagem do jegue no teu braço? Assim ninguém nunca mais vai poder tirar ele de você. E foi o que ele fez. Ele chegou, pumba, mandou tatuar o jeguinho no braço dele. Então meu tio morreu e levou o jegue dele junto para todo sempre, né? Eu estou contando essa história, gente, porque é uma pessoa humana, como todas as outras que estão morrendo agora, que tem uma história, são pais de alguém, são avós, são amigos, são ídolos, são referências, são pessoas que fazem parte e fazem muita falta na vida de tantas famílias que estão tendo ainda a dor de não poder se despedir dessas pessoas conforme elas gostariam e conforme elas mereciam, né? Ou como elas desejavam, né? Então, isso tudo é muito triste e isso fica muito pior quando a gente tem uma instituição que é o governo, que deveria amparar a sociedade, os cidadãos, tripudiando em cima dessas famílias, tripudiando em cima da morte e do sofrimento alheio, né? Isso mostra que a gente está diante de um governo de psicopatas, porque não pensem vocês que é só o presidente da República, não. Ele está funcionando aí como um polo de atração de todo tipo de gente deformada no nosso país. Quando eu fico vendo nas redes sociais, aí, nos youtubers, que são vassalos aí ligados ao bolsonarismo, a gente fica horrorizado com a desumanidade dessa gente. A distorção mental que esse pessoal tem em relação ao próximo, em relação ao ser humano, né? O que aconteceu com parte da sociedade brasileira, como essas pessoas ficaram tão doentes de uma maneira geral? Então isso, de um certo modo, vai contaminando a gente também. A gente precisa fazer o exercício de não perder o centro das nossas análises, né? Mas esse fenômeno ele é repetido, né? Ele acontece em outras partes do mundo. Quando você analisa, estava me lembrando eu tenho essa coleção aqui de contos russos, né? A coleção muito interessante, tem 39, 38 contos, e ela foi coordenada pelo Rubem Braga e a supervisão foi de Graciliano Ramos. Quando você analisa, você lê essas obras todas aqui, quase todas escritas antes da Revolução Soviética, né, de 1917, você percebe que o caldo de cultura dessas grandes transformações foi um processo de brutalização da sociedade. Isso acontece em todas as revoluções. Você pega a Revolução Francesa, foi um pega para capar a sociedade totalmente perturbada, brutalizada. A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. As guerras, você tem aproveitadores que capturam, né, esse sentimento de brutalização ou esse momento brutalizante da sociedade e canaliza isso numa direção.
Então, isso é um fenômeno. E o Brasil está vivendo um processo crescente de brutalização múltipla. Então, nós não sabemos o que pode acontecer numa sociedade como essa. O governo se deu conta que tinha mais de 50 milhões de brasileiros que sequer estavam registrados em algum lugar, mas são pessoas de carne e osso que têm emoções também. E se essas pessoas tiverem o sentimento de indignação e de revolta ao que acontece no nosso país, as consequências podem ser muito dramáticas. No entanto, a plutocracia, a elite do dinheiro, o governo do dinheiro, eles não estão preocupados com isso, porque, como eu disse a vocês, sempre haverá um aeroporto para eles poderem pegar jatos para Miami, para Mônaco, para Paris, para Londres, etc. Né? E nós aqui vamos ficar segurando esse problema todo. Gente, vamos analisar aqui algumas questões que eu quero comentar com vocês relacionadas a nossos dramas do cotidiano. Eu vou evitar aqui de colocar a entrevista do presidente da República, que muita gente fica muito nervoso. Muita gente fica nervosa com essa história aqui. Né? Foram uns 17 minutos que ele ficou ali na frente ali do chiqueirinho e é o suficiente para ele falar aberrações que virariam tese de doutorado na psiquiatria, mostrando como uma pessoa deslocada é uma pessoa que é deslocada da realidade, uma pessoa que age só com a emoção, ele não tem razão nenhuma. É um homem que fala as coisas mais bárbaras, as maiores boçalidades. E agora, as pessoas perguntam, como é que essa figura ainda é presidente da República? É muito simples, gente. É porque quem detém o poder econômico, o poder do dinheiro, os interesses transnacionais, estão se dando bem com essa figura na presidência da República. Vamos conferir algumas coisas aqui? Vamos lá. Primeiro, eu vou comentar outras falas dele aqui, mas vamos começar por essa aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei daí. E a deturpação do pai da Globo. Essa imprensa lixo chamada Globo. Ou melhor, lixo dá para ser reciclado. Globo nem lixo que não pode ser reciclado. Né? Entrou daí depois me insistirem a fazer perguntas idiotas. E eu caí entrando na deles. Dessa imprensa lixo, porcaria. Não vou dar dinheiro para vocês. Globo, não tem dinheiro para vocês. E em 2022, não é ameaça não. Assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade para que você possa ter sua concessão renovada. Gente, se a gente pudesse estar na sala agora da família Marinho, do João Roberto, do Irineu, os filhos do Roberto, cara, eles olham esse tipo de coisa, eles ficam dando gargalhada, assim, como o presidente é um otário, como um imbecil, como um idiota. Em primeiro lugar, é o seguinte, que ele não vai caçar concessão de porcaria nenhuma, porque isso não é prerrogativa do presidente. Isso depende do Congresso Nacional, que tem que ter uma maioria qualificada. Os deputados e senadores têm que votar lá nome por nome, eles têm que colocar a cara deles lá, que eles estão contra se renovar a concessão da Rede Globo de televisão. E resta saber se o presidente da República ele vai estar lá até 2022. Então é uma bravata que ele encanta essa matilha de estúpidos que fica ao redor dele. As pessoas, ele não vai caçar isso aqui. Se bobear, vocês vão olhar no YouTube, tem um monte de gente comemorando esse tipo de bravata. Mas a bravata é de um idiota, de um fronteiriço, porque ao mesmo tempo que ele acha que está agredindo a Rede Globo, ele mantém dentro do governo o cara que está mandando no país, que é o Paulo Guedes, que é o homem da Rede Globo, dentre ser o homem de outras corporações nacionais e transnacionais. É o homem dos bancos, é o homem da lucratividade a favor de pouquíssimos e o esmagamento do bem-estar, da sanidade, da sobrevivência de milhões. Então, enquanto ele faz esse discurso dirigido aos caras que ele ilude, as pessoas que se emocionam, que se brutalizam com esse tipo de discurso idiota, na prática nós temos alguém que manda de fato no governo. A política econômica está sendo conduzida por Guedes e uma das provas cabais disso aí foi essa situação patética ontem do Guedes estar ao lado de um general Braga Neto que desmistificou essa ideia do núcleo militar. Os militares dentro do governo Bolsonaro estão como vassalos, eles estão como empregados, estão como office boys de farda ganhando seu contra-cheque e ficam caladinhos. O general Braga Neto ontem foi humilhado do lado do Paulo Guedes, que disse, olha, ele falou outro dia de um plano aí, mas esse plano não tem nada a ver, isso aí tá, enfim, ficou devidamente enquadrado. O Guedes, como um bom
um perfeito estelionatário, está conduzindo todas essas situações e ele não está divorciado da realidade da Rede Globo de televisão, dos grandes capitalistas, dos grandes grupos econômicos, do governo norte-americano. Então, tem esse discurso totalmente louco. Para finalizar aqui essa fala dele, essa exposição aqui dessa parte da fala dele, ele atacou duramente o Alexandre de Moraes. Vamos ver o trecho aqui. É isso que nós não queremos. Nós queremos o respeito de dupla mão entre os poderes. Respeito de dupla via entre os poderes. Então o senhor Alexandre de Moraes tem que decidir imediatamente se o senhor Ramalho pode ou não continuar à frente da BIM. Então, o presidente que não conhece a Constituição, ele está achando que está dando um ultimato aqui ao Alexandre de Moraes, que ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele não tem que fazer nada. O ministro Alexandre de Moraes ele deve obediência à Constituição. E o presidente é tão idiota, tão burro, tão imbecil, tão ignorante em relação à Constituição, ou em relação a qualquer coisa, né? Que ele deveria desconfiar que o ministro Alexandre de Moraes está dando uma decisão em cima de uma liminar que tem um objeto específico. O PDT entrou com um pedido, uma ação, para que a posse junto à Polícia Federal de Ramagem não fosse concretizada. Então Alexandre de Moraes não pode perseguir o Ramagem em qualquer coisa que ele esteja fazendo, porque ele não pode extrapolar aquilo que está sendo pedido na ação. O Bolsonaro deveria saber disso, mas o que a gente vai dizer de uma pessoa que é um fronteiriço, né? Pior que os retardados que o seguem, desculpem estar falando assim, gente, mas é assim que essas pessoas, é isso que essas pessoas são. Não é só ele, não, tem muita gente que merece aí um tratamento psiquiátrico que está no entorno dessa situação toda, né? Então, o Bolsonaro está querendo resgatar, porque na fala dele, ele atacou muito, como é que